Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Donizete Rodrigues, aqui do canal Escola de Trânsito Consciente. Olha só galera, principalmente a galerinha jovem aí que vive me escrevendo perguntando: Donizete, quando que eu vou poder começar a dirigir com 16 anos? Isso é pra você, ou mesmo você já adulto aí que tem seu filho, sobrinho, um amigo, alguém que tem interesse em saber deste projeto de lei. Vamos lá então. Olha só, o senador propõe habilitação para jovens de 16 anos. Quem é senador, Donizete? Messias de Jesus de Roraima. Ele apresentou um projeto de lei, gente, o 3973 de 2019. Então ele apresentou o ano passado. E aí vamos ver em que pé se encontra tudo isso, tá certo? Mas é importante saber que até então, aqui no país, nosso país Brasil, quais são as exigências? Vamos lá, rapidinho, dá uma olhadinha aqui, ó. Atualmente, o que acontece? Hoje, a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executiva do Estado ou Distrito Federal do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos. Então, galera, presta atenção. Quais são atualmente os requisitos básicos e necessários para que você possa tirar a sua carteira de habilitação? Primeiro diz aqui que você tem que ser penalmente imputável. Você deve estar falando: Donizete, o que vem a ser isso? É aquele indivíduo que já é responsável por seus atos, né? Atos e que vem acontecer na direção, por seus atos aí que ele possa praticar no dia a dia, responder por crime. E aqui no Brasil, acima de 18 anos, você já é considerado penalmente imputável. Então, para tirar a habilitação, nesse exato momento, a exigência é essa, de acordo com o artigo 140 do CTB, quer dizer, Código de Trânsito Brasileiro. E outro fator que eles exigem é saber ler e escrever. Então, gente, não exige ali uma série inicial, quinta série ou quinto ano, sexto ano, ensino médio ou faculdade. Não, basta saber ler e escrever. Depois, possui carteira de identidade ou equivalente, né? Todas essas informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACH. O que é o RENACH? É o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Beleza, Donizete, mas eu quero saber do senador que propõe habilitação para jovens de 16 anos. Vamos ver quais são aí os argumentos que o senador propôs para que fosse encaminhado ali para a Câmara dos Deputados, que até então está no Senado, né, já foi encaminhado para a CCJ, e vamos ver o que eles decidiram ou estão decidindo e o que nós podemos fazer para mudar. Então pega lá, quais são os argumentos que o senador propôs, né? Então veja só, o senador Messias, lá de Roraima. Acontece que ele diz o seguinte, ó: inegável processo de amadurecimento dos jovens. Então ele tem que alegar, gente, alguns argumentos para poder convencer as comissões de Constituição e Justiça, convencer os deputados que vão votar depois também. Bom, então ele fala que está havendo um amadurecimento dos jovens. Depois, os jovens estão cada vez mais presentes na vida pública, através dos votos, né, gente? Porque hoje nós sabemos que voto a partir dos 16 anos, mesmo sendo opcional, muitos jovens já estão votando. Então ele fala, se o jovem pode votar, se o jovem já está mostrando amadurecimento, então o jovem também pode ter a sua carteira nacional de habilitação ou permissão, pelo menos, aos 16 anos. Ele diz mais ainda: jovens dirigindo sem habilitação, sem capacidade técnica e conhecimento de legislação. A gente sabe que muitos jovens já pegam o carro ali do pai, não deveria, viu, gente, por ser menor, sem habilitação, mas muitos dirigem, mesmo com pouco conhecimento ou com conhecimento até avançado, mas não está legalizado. Então ele alega que tem muitos jovens sem habilitação, mas dirigindo mesmo sem capacidade técnica. E ainda dar a eles a responsabilidade de seus atos ao dirigir. Então ia mexer até no Código Penal, né? Porque a imputabilidade seria a partir dos 16 e não aos 18, como é exigido hoje. Então ele apresentou esses argumentos, gente, diante da sua PL, né, do projeto de lei, lá em 2019. Veja só, aí quais seriam as mudanças? Então ele apresentou, redução para 16 anos, de acordo com aqueles argumentos que ele falou, né, anteriormente, que eu já falei aqui. 3 anos de permissão. Nós sabemos que até o presente momento, o motorista, o candidato, ele tem 1 ano de permissão e depois ele já parte para a definitiva, né? E
que ele já está querendo aumentar, se houver a redução para 16, 3 anos de permissão, e a definitiva ele ia pegar a partir dos 19 anos. Interessante, hein? Mas ia manter o quê? No período de permissão para dirigir, que é a PPD, ele não poderia cometer nenhuma infração grave, gravíssima, e nem ser reincidente em média. Reincidente é aquele que comete e volta a cometer. Beleza, gente? Então veja só, as ideias são boas, os argumentos também, mas aí vamos ver qual foi o parecer da CCJ, porque quando o projeto de lei ele pode ser instituído pelos senadores ou pelos deputados, né? Então esta foi pelo senador, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Já a Comissão de Constituição e Justiça fez uma análise agora no dia 3 de fevereiro de 2020. Olha só, eu peguei alguns recortes aqui, ó. Apesar de ser medida com evidente apelo popular, hein? A inclusão de jovens entre 16 e 18 anos como condutores de veículos automotores diante do marco legal vigente e da situação fática do trânsito brasileiro seria nada menos que temerária. Então eles estão temendo, né? Ainda, mas não acabou, gente. Vamos prestar atenção para a gente entender e para que possamos compreender e você, jovenzinho, possa já ir se preparando para tirar a sua primeira habilitação. Mas ainda, segundo a Comissão de Constituição e Justiça, torna-se temerária. Temerária quer dizer, eles estão temendo de alguns fatores que eu vou citar aqui, ó. Mas a opinião da população, lá no site, gente, do Senado, você também pode opinar. Até 11/2/2020, eu acredito 11/3, vamos ver, né? 11/2/2020, vamos dar uma olhadinha aqui, né? 2.404 pessoas votaram sim. Sim, porque concordam com essa mudança. E vamos ver a quantidade de pessoas, né? Assim, só corrigindo aqui, ó. 11 de março de 2020, até hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? 2.404 pessoas concordaram com essa mudança e 786 não concordam. Olha só que interessante, hein? Então tem um número muito grande de pessoas apoiando sim essa mudança de 18 anos para 16. Mas ainda a CCJ, lá no dia 3 de fevereiro, continuou com alguns argumentos. Veja só a análise deles. Não só o Brasil é detentor de tristes recordes na insegurança no trânsito, como os jovens já são os mais vitimados pelas colisões de veículos. Um levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária indica que jovens do sexo masculino e de idade entre 18 e 25 anos compuseram mais de 28% das vítimas fatais nos acidentes de trânsito em 2013. Quanto aos adolescentes, os acidentes de trânsito já são a maior causa de morte entre 10 e 19 anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde. E eles vão apresentando ainda mais alguns argumentos. Vamos ver. O argumento recorrente de que os jovens podem dirigir mais cedo nos países desenvolvidos deve ser analisado à luz da existência de um trânsito mais seguro. Está falando aqui, gente, de alguns países que nós sabemos que os jovens já aos 16 anos já começam a dirigir, né? Tem vários países de primeiro mundo aí que aos 16 anos o jovem já tem a sua habilitação, né? Mas eles dizem aqui, aqui, ó, nos países envolvidos deve ser analisado à luz da existência de um trânsito muito mais seguro. Estão falando que lá fora o trânsito é mais seguro, mais fiscalizado e com punições mais frequentes e rígidas para os infratores. Então ele deixa claro que no Brasil, então o que está faltando? Trânsito seguro, fiscalização e punição rígida, né? Então, vamos lá, continuando para ver qual que é o parecer dele. Por fim, a adição imediata de milhares de novos condutores às nossas grandes cidades seria um fator a pressionar os já saturados recursos necessários para o uso do automóvel particular, vias, combustíveis, estacionamentos, de modo que a solução para a mobilidade dos nossos adolescentes não deve ser essa. Voto ante o exposto. Votamos pela rejeição do projeto de lei 3.973 de 2019, sala da comissão. Aí eu pergunto para você, você deve estar me perguntando, e aí, Donizete, então quer dizer que sem chance, 16 anos? Gente, calma, né? Ainda está em trâmite, o negócio passou pelo CCJ, foi esse parecer, né? Vamos ver aí, cabe recurso e eles podem voltar a tratar esse assunto, tá bom?
Então, jovenzinho, não desanime, tá bom? Leia, releia, entre no site do Senado que você vai compreender legal, tá certo? Não é para te convencer, mas é para que você possa compreender. Tenha paciência. Certinho, gente? Deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, compartilhe se você gostou, deixe a sua opinião lá embaixo nos comentários, que eu farei questão de responder e interagir com você, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, tchau!